Olá, amiguinhos de Jesus! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Esse mês de setembro, para nós católicos, tem uma importância muito grande. É o mês que celebramos o mês da Bíblia. E durante todo esse mês, nós vamos falar sobre a importância de lermos e entendermos os escritos que nela encontramos. E vamos entender também sobre os seus 76 livros. Qual é a mensagem e o ensinamento que cada um deles traz para a nossa vida? Para iniciarmos esse estudo bíblico, eu trago para vocês a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 20 a 21. Antes de mais nada, saibam disto: nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular, pois a profecia jamais veio por vontade humana. Pelo contrário, impelidos pelo Espírito Santo, os homens falaram como porta-vozes de Deus. Nessa leitura, entendemos que os homens que escreveram a Bíblia foram instrumentos do Espírito Santo de Deus para transmitir a sua mensagem para nós. Então, bora pro vídeo? A palavra Bíblia vem do grego e significa livros. Contém mensagens que dizem respeito à nossa vida, ao momento presente, às situações que vivemos. Não se trata de um livro como os demais. Embora tenha sido escrito ao longo dos anos por pessoas, ela foi inspirada por Deus, portanto, não envelhece e permanece sempre atual. A Sagrada Escritura, ou a Bíblia Católica, é composta por 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento são mensagens de Deus preparando o povo para a chegada do Salvador. É também a história de um povo, os hebreus, em sua luta pela sobrevivência e sua resistência contra guerras e escravidão. O Novo Testamento é a boa nova de Jesus Cristo e o surgimento da Igreja, povo de Deus. O Antigo Testamento está dividido em 4 partes: Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. O Pentateuco contém 5 livros. É a Torá para os judeus e significa lei. Nele encontramos Gênesis, que vai falar sobre a origem da vida e da história, Êxodo, que fala sobre a libertação e a formação do seu povo, Levítico, a formação de um povo santo, Números, a caminho da terra prometida, Deuteronômio, projeto de uma nova sociedade. Os livros históricos é a história desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia. Nele encontramos Josué, que vai narrar a terra Edom em conquista, Juízes, a dinâmica do processo histórico, Ruth, a luta dos pobres pelos seus direitos, Samuel, a função da autoridade, Reis, da glória à ruína, Crônicas, revisão da história do povo, Esdras e Neemias, organização da comunidade, Tobias, o justo é semente de esperança, Judite é invencível à força dos fracos, Ester, o poder a serviço da justiça, Macabeus, resistir em nome da fé, e a fé leva ao heroísmo. Já nos livros sapienciais, nós vamos encontrar o livro de Jó, a verdadeira religião, Salmos, a oração do povo de Deus, Provérbios, Deus fala através da experiência do povo, Eclesiastes, felicidade é viver o presente, Cântico, o mistério do amor, Sabedoria, a justiça é imortal, Eclesiástico, a preservação da identidade do povo. E nos livros proféticos nós vamos encontrar Isaías, santidade de Deus,
Jeremias, uma nova aliança. Lamentações, um povo humilhado. Baruque, arrependimento e conversão. Ezequiel, um coração novo. Daniel, o triunfo do reino de Deus. Oséias, Deus é amor fiel. Joel, o dia do julgamento. Amós, contra a injustiça social. Abdias, conta a falta da solidariedade. Jonas, Deus não conhece fronteiras. Miqueias, o direito dos pobres. Naum, a ruína do opressor. Abacuque, o justo viverá por sua fidelidade. Sofonias, os pobres à terra. Ageu, reestruturar o reino de Deus. Zacarias, Deus continua presente. Malaquias, uma religião sincera. Já o Novo Testamento está dividido em 4 partes: Evangelho, Atos dos Apóstolos, Carta dos Apóstolos e Apocalipse. No Evangelho, nós encontramos os evangelistas: Mateus, que vai narrar Jesus, o mestre da justiça; Marcos narra quem é Jesus; Lucas, com Jesus nasce uma nova história; e João, o caminho da vida. Atos dos Apóstolos, nós vamos conhecer o caminho da missão. E nas cartas dos apóstolos, nós temos carta aos Romanos, que vai narrar a salvação vem pela fé; Coríntios, que na primeira carta narra como superar os conflitos na comunidade, e na segunda a força se manifesta na fraqueza; Carta aos Gálatas, da escravidão para a liberdade; Efésios, vida plena em Cristo; Filipenses, o verdadeiro evangelho; Colossenses, Cristo, imagem do Deus invisível; Tessalonicenses, na primeira, fé, amor e esperança, e na segunda carta, resistência em meio aos conflitos; Timóteo, na primeira carta, apelo ao discernimento, e na segunda, combater o bom combate; Tito, expressar a fé na vida; Filemon, em Cristo todos são irmãos; Hebreus, Cristo é o único sacerdote verdadeiro; Tiago, a fé é a prática da justiça; Pedro, na primeira carta, um lar para quem não tem casa, e na segunda, perseverar na esperança; João, o dinamismo da fé é o amor; na segunda carta, viver na verdade; e na terceira, cooperadores da verdade; e Judas, não desanimar na fé. E no livro de Apocalipse, segundo São João, é a coragem do testemunho. Agora vamos entender um pouquinho o que trata o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Bíblia, como a gente conhece, ela é dividida nesses 2 grandes grupos de livros, o Antigo e o Novo Testamento. Para compreendermos o significado desses nomes, precisamos saber que a palavra testamento, quando utilizada para esses 2 grupos de livros, significa aliança. Aliança simboliza acordo, tratado, contrato, pacto, concerto, união entre 2 partes, e é utilizado para definir o pacto divino entre Deus e os homens. A palavra aliança é muito conhecida na Bíblia e aparece muitas vezes entre o Velho e o Novo Testamento. O Antigo Testamento descreve principalmente a aliança que Deus fez com seu povo, o povo de Israel, através da lei. Este período foi marcado pela lei olho por olho, dente por dente. O Antigo Testamento tem como foco a preparação para a vinda de Jesus, relatando a história do homem desde a criação até alguns anos antes do nascimento de Jesus. Nele também vemos a indicação de Deus de um pacto ainda maior que alcançaria todas as nações através do Messias. O povo judeu esperava ansioso o surgimento de um Salvador, o Messias. Aguardavam dia a dia o surgimento dessa pessoa prometida por Deus. Esperavam porque esse Salvador fora prometido diversas vezes no Antigo Testamento. Esse Salvador esperado era chamado de o Messias. A palavra Messias em hebraico quer dizer ungido.
É um título que significa que a pessoa era separada especialmente pelo Senhor para uma obra especial. Jesus era esse, Messias, ungido prometido por Deus. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Isaías 62, 11. O Novo Testamento é inaugurado com a vinda do Messias, Jesus Cristo. Nessa nova aliança, vemos Cristo dando sua vida para a salvação dos que creem, tanto o povo de Israel quanto as pessoas de outras nações, os gentios, eu e você. E assim, inaugurando a igreja, que foi depois continuada pelos apóstolos. O Novo Testamento, Nova Aliança, foi escrito após a morte de Cristo, tendo como foco o plano de salvação do Messias através da graça, misericórdia de Deus, um favor não merecido. Vemos ainda no Novo Testamento a indicação clara da segunda vinda de Jesus Cristo para selar plenamente a aliança. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9, 28. O Antigo Testamento é composto de 3 livros importantes para o judaísmo, povo escolhido de Deus na Bíblia. O primeiro deles é a Torá, ou Pentateuco. A Torá é um termo hebraico que significa ensinar. E Pentateuco vem do grego, é chamado de os 5 rolos, ou seja, Torá ou Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Os judeus usam a palavra Torá para se referir a todo e qualquer tipo de ensino ou filosofia. Os primeiros 5 livros da Bíblia é fruto de toda a religião judaica. Estes livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Novo Testamento, esses livros foram escritos por apóstolos e geralmente em grego, língua da época, ou aramaico, língua da época comum em Israel. Este Novo Testamento vem formar os conceitos do cristianismo, trazendo uma nova interpretação às antigas escrituras. Ele afirma a vinda do Salvador que veio para fazer uma nova aliança, uma aliança que não seria quebrada, pois Deus havia cumprido sua promessa em mandar seu próprio Verbo, Jesus, em carne para um sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, temos uma profecia, uma antecipação do que aconteceria. E no Novo Testamento está o acontecimento, onde o Novo Testamento vem explicar as bases dos ensinamentos de Jesus, vem contar a história de sua vida. Ao compararmos o Antigo e o Novo Testamento, observamos que o Antigo Testamento mostra o sacrifício de cordeiros e o Novo mostra o sacrifício de Cristo. O Antigo mostra as profecias e o Novo suas confirmações. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram alguns homens que obtinham uma unção de sacerdotes e somente os levitas podiam ser sacerdotes, e no serviço do templo havia somente levitas, homens da tribo de Levi. Levi era um dos 12 filhos de Israel. As alianças do Antigo Testamento eram perfeitas por parte de Deus, mas imperfeitas por parte dos homens, pois eles sempre quebraram a aliança com Deus, distanciando-se de seus mandamentos. Já a aliança do Novo Testamento é perfeita, porque o Verbo divino encarnou, tomou corpo humano, e Verbo é uma referência bíblica ao nome de Jesus, e assim Deus fez aliança consigo mesmo, como homem, para que esta fosse definitivamente perfeita. E a partir da aliança da graça, favor não merecido de Deus, estão firmadas as alianças que ainda virão, do reino milenar de Cristo. O reino milenar de Cristo nessa terra se trata de uma era futura, onde se cumprirá as promessas de Deus referente às alianças firmadas por Ele no decorrer da história bíblica. É o cumprimento das alianças divinas, boa parte registrada no livro de Apocalipse.
E também está firmada a aliança da eternidade, no novo céu e na nova terra, que está registrada em Apocalipse, capítulos 21 e 22. E esse foi o nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo, vamos falar sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, e sobre os livros históricos. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amiguinhos. Vamos evangelizar, levar a palavra de Deus a toda criatura. Até o próximo vídeo. Tchau!